bom dia para vocês. Que oportunidade maravilhosa o Senhor está nos dando de iniciar mais uma manhã, estar junto dele para adquirirmos a sabedoria. Hoje, dia 8, iremos ler capítulo 8 do livro dos Provérbios. Nós que estamos na maratona proverbial 6.14, nós estamos lendo. Bom dia, tudo bem? Então, maratona proverbial 6.14, né? O 6.14 é a hora que se inicia e faz referência a Mateus capítulo 6, versículo 14, que é um convite, né, ao perdão, para que a gente possa liberar o perdão na mesma medida que a gente pede para a nossa vida, que é o que pede lá, é o que a gente clama, né, quando faz a oração do Pai Nosso. A segunda parte do Pai Nosso começa clamando por esse perdão, né, para que o Senhor nos perdoe e, por consequência, possamos perdoar aquele irmão que nos ofendeu. Então, daí eu tenho, né, essa referência do capítulo, do versículo de Mateus, para começar até essa hora. Porém, a maratona ela se destina à leitura dos provérbios. Um provérbio por dia, durante esse mês de setembro, certo? Que pode ser lido, continuar, a leitura. Bom dia, Mônica. Bom dia, Nice, isso? E Mônica Truta. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque essa sabedoria é, como a gente vinha falando, é uma luz que nos guia. Bom dia, Ana Paula, bom dia. A sabedoria é a luz, né, que nos guia, nos direciona para onde nós queremos ir, certo? E hoje, no capítulo 8, a gente vai ver que ela clama, ela grita, ela chama a nossa atenção. Ela mostra o valor que tem, que nem todos os tesouros do mundo são semelhantes à riqueza contida na sabedoria. E ela nos vem pela misericórdia do Senhor, a bondade que o Senhor tem para conosco. Então, ela nos é presenteada, certo? Então, o que precisamos fazer para adquirir a sabedoria é ter temor ao Senhor, não medo, né? É ter respeito a esse Deus maravilhoso. Então, a partir do momento que eu vou, né, seguindo os passos que o Senhor vai indicando, eu vou adquirindo essa sabedoria. E não importa a idade que a gente tenha, né? A experiência, ela não é só pela idade, certo? A experiência, ela também vem com a leitura, com conhecimento. Você tendo conhecimento, você tem repertório. Então, não é necessário deixar passar. Bom dia, Ana Maria. Não é necessário deixar passar uma vida, né, para adquirir sabedoria. Então, a gente pode ir adquirindo cotidianamente, através da leitura, né, da palavra. E esses provérbios, que eles são escritos em 30 capítulos, 31 capítulos, os livros dos provérbios, né? Esse mês é que nós vamos ler 30, né? Depois a gente pode continuar fazendo essa leitura, certo? Ele tem
a intenção de nos mostrar o quão grande é a misericórdia do Senhor. Salomão ele chegou a governar 40 anos sem fazer guerra. Buscava o conselho, a instrução, a ideia das pessoas que podiam oferecer algo de bom para ele. Ele era rodeado de conselheiros. Ele buscava o conhecimento da fonte, que era do Senhor, e assim ele governou 40 anos, numa época muito complicada, que as coisas se resolviam, né, na briga mesmo. Então ele governou durante 40 anos. Então o que era que ele fazia? Existia o conflito, então ele buscava resolver, né, com a outra parte da melhor forma possível, para que não houvesse guerra. E ele conseguia, através da instrução que o Senhor dava, mostrar o quanto de negativo, o quanto de prejuízo uma guerra trazia. O conflito, né, que a gente pode trazer. Então, o quanto esse conflito poderia causar prejuízo de ambas as partes. Então, isso ele conseguiu ir resolvendo esses problemas e ele governou assim durante 40 anos, sem guerras. Então, essa forma a gente também pode adotar para as nossas casas. Como a gente pode viver sem conflito? Entendeu? Então, buscando conselheiros, buscando conselho, buscando instrução. E essa instrução, esse conhecimento vai trazer o repertório necessário para que a gente possa estar cotidianamente resolvendo as nossas problemáticas e assim, sempre, como eu disse ontem, não tendo medo do problema, certo? O problema existe para que a gente possa adquirir repertório. E sempre atrás do problema tem uma recompensa. Então, quanto mais problemas você resolver, mais repertório você tem para orientar tanto a sua vida como das pessoas com as quais você convive. Então vamos à leitura? Ouçam. A sabedoria está chamando, o entendimento faz ouvir sua voz. Nas elevações, ao longo do caminho, nas encruzilhadas das estradas, junto às portas na entrada da cidade e nos portões de saída, ela se apresenta exclamando: Homens, eu dirijo a vocês, eu me dirijo aos filhos de Adão, para que os ingênuos aprendam a sagacidade e os insensatos adquiram o bom senso. Então ela está fazendo aí um convite, certo? Está fazendo um convite para que os ingênuos e os insensatos adquiram, busquem a sabedoria. Esses ingênuos, eles podem estar no grupo dos preguiçosos, os sensatos podem estar no grupo dos tolos, das quais a gente vem falando sobre a divisão dos 3 grupos aos quais pertencem as pessoas dentro do livro de Provérbios, né? Tolos, preguiçosos e sábios. O tolo é aquele do extremo, que você não pode discutir com ele, que você só vai arrumar uma inimizade. Ele não está aberto a aprender. A verdade dele é única, certo? Então, geralmente, numa discussão, existe, vamos aí, 3 verdades, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Então, o tolo ele não se abre para ouvir. Ele tem um posicionamento e esse posicionamento não se inclina, certo? Ele é rígido. Então, por isso, por não se inclinar, inclinação é movimento, por ele não se inclinar, ele não faz por onde aprender, adquirir conhecimento. Então, ele já fechou, ele já acha que sabe tudo. A opinião dele é verdadeira. Então, e a gente está vendo, com relação a essa questão de extrema, a gente precisa também entender que tem determinadas situações da vida que são extremas. A gente não pode ter medo do extremo. Tem situações, né, da nossa vida
por completo, porque elas são extremas. Não existe meio termo para algumas coisas. Verdade e mentira. Então, são extremos. Bem e mal. Céu e inferno. Deus, diabo. Amor, ódio. Então tem determinadas coisas que realmente, né, elas são bem extremas. Não dá para fazer meio termo, né? Não dá para fazer o ajeitadinho para ir andando ali em cima do muro. Tem uma história, um texto chamado Em Cima do Muro, que ela é muito perigosa, né? Depois a gente pode ler. No outro momento a gente vai ler essa história para a gente ver o Em Cima do Muro, como ele é complicado, como ele é perigoso, certo? Então, existe também aí o preguiçoso, né? Aquele que está começando a fazer algo para mudar a ideia, porém ainda se encontra numa zona de conforto tão boa que não quer se mexer. Quer sempre que alguém faça algo para ele. E tem os sábios, que é aqueles que estão buscando conhecimento. Escutem bem, porque vou dizer coisas importantes. E dos meus lábios vão sair palavras justas. A minha boca vai proclamar a verdade, e os meus lábios aborrecem a injustiça. Todas as palavras de minha boca são justas. Olha só, vou até grifar isso aqui. Todas as palavras de minha boca são justas. Então, não há nada, né, que a sabedoria possa... Não há nada que a sabedoria possa nos ensinar que venha a ser meia verdade. Bom dia aí, Francisco. Tudo bom? Então, todas as palavras que a gente possa ouvir sobre a sabedoria, elas são justas. São verdadeiras. Nenhuma delas é enganadora ou falsa. São verdadeiras para quem sabe discernir e retas para quem possui o conhecimento. Aceitem a minha disciplina e não o dinheiro. Prefiram o conhecimento em lugar do ouro, porque a sabedoria vale mais do que as pérolas. Olha só. Eu vou falar para vocês da sigla SEDAT, né? Que a sabedoria, ela clama por isso. A sabedoria clama por isso. Então, você precisa adquirir o conhecimento. Esse conhecimento vai lhe trazer entendimento. O entendimento vai trazer o discernimento do que precisa fazer. Então, daí, você tendo o discernimento do conhecimento que você adquiriu através da palavra, você vai para a aplicação. Da aplicação, você vai para o transbordo. Esse transbordo é você deixar só com transbordar se você se preencher por completo. É isso? Então, esse transbordo é quando eu adquiri conhecimento suficiente, o entendimento, o discernimento, aí eu vou para a aplicação. Eu começo a aplicar isso de forma verdadeira e isso vai gerar um transbordo. Eu vou levar esse conhecimento para as pessoas. Eu vou ensinar. Eu vou mostrar essa luz para outras pessoas. Já que foi deixado bem claro aqui que todas as palavras da boca, que provém da boca da sabedoria, são verdadeiras. Nenhuma é enganosa. Só nos resta adquirir esse conhecimento, esse entendimento, esse discernimento, para saber onde ele está, esse conhecimento está pautado, da forma que ele deve mexer com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e a partir daí eu começar a aplicar. Por isso que, em diversos momentos, ele pede para a gente abrir a boca, começar a abrir a boca. Porque todos os recursos que você precisa já estão contidos em você. De tudo que eu preciso já está contido em mim. Não há como pegar fora. Então, eu preciso pegar esse conhecimento que já está em mim e começar a transformar, começar a me movimentar. Então, daí vem o temor a Javé. O temor a Javé é apenas tem ouvidos inclinados para o bem. Então, esse ouvido inclinado é você ter uma
um movimento. É você se mover, você se movimentar, entrar em ação, fazer o que precisa ser feito, dizer o que precisa ser dito, certo? Mesmo que você não ouça o que você quer ouvir, mas é necessário dizer o que precisa ser dito, porque a verdade, foi criado um ditado que a verdade dói. Não dói de jeito nenhum. A verdade dói para quem não gosta de escutar a verdade. Aquele que prefere viver das historinhas, das mentirinhas, né? O vitimismo, aquele que gosta de mimimi. Então, geralmente, você diz a verdade para ele, ele pode reagir até de uma forma diferente da que você esperava. Porém, ele precisa ouvir a verdade, certo? E mesmo que ele não diga o que você não quer ouvir, aí você diz, ó, é mais uma prova de que eu não posso desenvolver esse comportamento. Eu, a sabedoria, sou vizinha da sagacidade e tenho o conhecimento e a reflexão. Então, a sabedoria, ela tem por vizinha a sagacidade, né, e o conhecimento e a reflexão. Então, a gente precisa estar cercado, né, do que é produtivo para a nossa vida. Então, a sabedoria é vizinha da sagacidade, tem o conhecimento e a reflexão. Ou seja, ela está sempre tendo cuidado do que vai, como vai agir, é sagaz, né? É uma expertise, está sempre observando, interpretando, fazendo a leitura do ambiente onde frequenta, as pessoas também com que se relaciona, geralmente é sabedora do que está acontecendo, porque tem o conhecimento, e também faz reflexão das situações vivenciadas. Então a gente precisa fazer isso. Não estar com suspeita, com um pé atrás sempre com o outro, não. Mas é preciso, certo? Através do diálogo que é mencionado, que é dito no momento. Então eu preciso ser sagaz, ter conhecimento e refletir sobre o que está acontecendo. Temer a Javé é odiar o mal. Temer a Javé é odiar o mal. A física, né? A física diz que não existe escuridão, né? O escuro por si só não existe. Para você eliminá-lo, é só acender a luz. Então, se houver luz, não há sombra, não há escuridão. É isso? Então, esse mal também por si só ele não existe. Certo? O que existe é a ausência do bem. Se o bem é atrelado a Deus, porque a sabedoria diz que da minha boca todas as palavras são justas, são honestas, nenhuma palavra que for proclamada pela sabedoria por Deus, ela vai ferir alguém, ela é de mal, ela machuca, ela é inverdade. Como todas as palavras são verdades, então não existe mentira na palavra. Se todas as palavras da sabedoria são justas, não existe injustiça na palavra. Então, a partir do momento que você deixa de praticar o bem, né, então aí vai começar a agir outra força universal. Então, quando eu digo que o mal não existe, é no sentido de ausência de Deus. Então, no momento que eu busco a Deus, em todos os momentos, eu vou dormir, certo? Eu vou dormir, agradeço por tudo que aconteceu durante o dia. Depois, eu peço proteção divina para aquela noite, vou dormir de bem com a vida, por consequência, eu vou acordar de bem com a vida.
Se eu vou dormir sorrindo, não há como acordar chorando. Então, como o cérebro fica movimentando, circulando, geralmente aí as coisas dos 15 últimos minutos que você está fazendo antes de dormir, é o que a mente fica ruminando, mexendo. Então, se você nesses 15, 20 minutos, nessa última meia hora, você aproveita para ler um pouco da palavra, ter uma conversa sadia com quem você está perto, sorrir, dormir de forma alegre, ser grata, então essa é a energia com a qual você vai acordar de manhã. Então daí você acorda, já agradece ao Senhor pela noite que passou, pela casa que você tem, pela ambiência que você tem, pela sua família, pelas oportunidades que você está recebendo. Então você entra em um ciclo de oração, de agradecimento. Então você pede um direcionamento para o dia. Então não há como. Você vai sofrer tentações. É normal as tentações estarem nos provocando. Porém, se é um problema, pode ter certeza que por trás desse problema existe uma recompensa para você. Por isso, eu detesto o orgulho e a soberba, o mau comportamento e a boca falsa. Então, nós temos essa daí é uma obrigação nossa. Instruir, certo? As pessoas, ajudar as pessoas que têm esse comportamento. Olha só o que a sabedoria detesta. A sabedoria detesta o orgulho e a soberba, o mau comportamento e a boca falsa. Alguém que porventura vier a desenvolver esse comportamento, então nós temos a obrigação de instruir essa pessoa, na palavra. Certo? Não de condenação, no sentido de condenação, mas no sentido de mostrar para aquela pessoa que há a possibilidade do desenvolvimento de outro comportamento, basta que ela queira. Certo? Então, enquanto que a sabedoria é sagaz, tem o conhecimento necessário e faz as reflexões necessárias, ela se afasta completamente do orgulhoso, do soberbo e daquele que tem um mau comportamento e a boca falsa. Então, se essa pessoa um indivíduo desenvolve um desses comportamentos, então quanto mais ele repete, mais a sabedoria se distancia dele. Então a gente precisa, nós que temos conhecimento, discernimento, a gente precisa aplicar esse conhecimento na vida dessa pessoa, de forma que ele possa começar a tirar as escamas dos olhos e ver que existe outra verdade, que existe algo de bom que pode ser oferecido a ele. Basta que ele busque a sabedoria. Eu possuo o conselho e o bom senso. A inteligência e a fortaleza me pertencem. É através de mim que os reis governam e os príncipes decretam leis justas. Através de mim, os chefes governam e os nobres dão sentenças justas. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontrarão. Olha aí, eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontrarão. Então, nós temos a gente pode repetir ficar repetindo uma frase é semelhante a um mantra. Então, hoje uma frase para a gente ficar repetindo durante o dia eu permito que a sabedoria me encontre. A gente ficar repetindo essa frase. Eu permito que a sabedoria me encontre. Esse é um convite que eu faço a você hoje, para você ficar repetindo essa frase como um mantra na sua vida. Comigo estão a riqueza e a honra, a prosperidade e a justiça. Comigo estão riqueza, honra, prosperidade e justiça. Aquele que tem sabedoria, ele é rico, não de dinheiro. Certo? Bom dia, Suênia.
Então, quem procura a sabedoria, ele busca a riqueza. Essa riqueza é transbordar em todas as áreas da vida. Vai ser uma pessoa feliz, vai ser uma pessoa que é honrada onde passa, certo? Tem prosperidade e é justa. Então, características de um nobre. Então, o que busca a sabedoria, ele se faz nobre. E ele passa a perceber a importância que ele tem para ele mesmo. Certo? Então, a partir do momento que ele descobre sua identidade, através da leitura, ele descobre a identidade, ele descobre qual o motivo que ele está aqui no mundo, que é o propósito. Então, daí, ele se sente importante para Deus. Por consequência, ele gera um campo de energia tão maravilhoso que também as pessoas que se aproximarem de você, também vão perceber o quanto você é importante. Agora, para isso, você precisa se sentir importante para Deus. Eu caminho pela trilha da justiça e ando pelas veredas do direito, para levar riqueza aos que me amam e encher os seus cofres. Olha só, ele anda na vereda dos que o buscam, da justiça. Então, quanto mais justo você buscar ser, quanto mais justo o seu coração for, não é necessário ter um coração bom. Certo? O coração bom é aquele que aceita tudo. E aceitar tudo não é uma promessa do Senhor. Você deve aceitar tudo o que for edificar o teu corpo e o teu espírito. Qualquer coisa que vier te machucar, vier te prejudicar, não for bom para edificar o templo que é teu corpo para o espírito, então não dá certo. Então é melhor mudar. Javé me produziu como primeiro fruto de sua obra, no começo de seus feitos mais antigos. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra começasse a existir. Então a sabedoria foi arquiteta do Senhor para a construção do mundo. A sabedoria já existia antes de todas as coisas. Ela já estava lá para ajudar o Senhor na construção do mundo. Fui gerada quando o oceano ainda não existia e antes que existissem as fontes de água. Fui gerada antes que as montanhas e colinas fossem implantadas, quando Javé ainda não tinha feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando ele fixava no céu e traçava a abóbada sobre o oceano, aí eu já estava. Eu me achava presente quando ele condensava as nuvens no alto e fixava as fontes do oceano. Quando punha um limite para o mar, de modo que as águas não ultrapassassem a praia. E também quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele, como um mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias e brincava o tempo todo em sua presença. Brincava na superfície da terra e me deliciava com a humanidade. Olha só, a importância da sabedoria no contexto da geração do mundo. Então, a sabedoria já existia. A sabedoria já existia antes de tudo. Quando Deus começou, a pensar na construção desse mundo, então a sabedoria já estava lá. Era arquiteta do Senhor. Planejava junto com o Senhor como seriam as coisas. E é interessante quando ela diz assim, eu brincava. A questão da brincadeira, ela só acontece quando a gente está alegre. Então, estar junto do Senhor, então não há momentos difíceis. Há trabalho,
mas também a delícia do transbordo, do desfrute, certo? Então, é necessário desfrutar. Então, a gente não pode, como eu já disse, a gente não pode trabalhar a semana todinha e chegar na sexta-feira e dizer assim, sextou. Então, essas pessoas que dizem isso, eles estão, mais ou menos, o trabalho é um karma na vida delas, é algo de sofrimento, e só o final de semana serve para curtir. Não, certo? Então, no livro diz a ideia de que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, se a gente for usar essa palavra no sentido nosso, de trabalhar uma semana e descansar um dia, então a gente vai dizer que Deus se cansa. Deus não se cansa, né? Então, no 7º dia, Deus para contemplar a obra, para desfrutar de tudo que tinha feito. Como ele mostra aí, certo? Ele vinha junto com a sabedoria, desfrutando de tudo o que vinha fazendo. Portanto, meus filhos, me escutem. Felizes os que seguem os meus caminhos. Obedeçam à disciplina e vocês se tornarão sábios. Não a desprezem. Feliz o homem que me obedece, vigiando todos os dias em minha porta, esperando na entrada da minha casa. Quem me encontra, encontra a vida. E goza do favor de Javé. Quem me perde se arruína em si mesmo, pois todos os que me odeiam amam a morte. Olha só. É necessário estar perto do Senhor sempre, né? Então, os que me odeiam, os que se afastam do Senhor, se afastam da luz. Se afastando da luz, quanto mais longe da luz, mais escuro começa a ficar. Quanto mais escuro começa a ficar, mais trevas. Aí eu volto a dizer, não busquem nada fora. Tudo já está dentro de vocês. Então não percam o Senhor de vista. Estejam perto. Porque quanto mais próximo, mais luz. Quanto mais luz em mim, mais eu sou luz para os que estão próximos de mim. Certo? Então, nós apenas somos canais, certo? Nós somos canais para levar, para espalhar essa luz, né, do Senhor. Então, a palavra que eu deixo, como eu disse, vocês precisam, quem tiver oportunidade, pode fazer uma releitura e grifar, certo? Um versículo. Pode grifar mais de um, mas geralmente a gente começa grifando um, o que faz mais sentido para a gente, o que pode ser aplicado em nossa vida hoje, para a gente começar a vivenciar isso. Então você faz a leitura, grifa, né, um versículo e começa a vivê-lo em prática, certo? Então eu peço direcionamento ao Espírito, Senhor, ilumina minha mente para o que eu possa aplicar na minha vida hoje. Então eu faço essa leitura, pego esse versículo e começo a aplicar. Então para você, o que eu peço é que depois que eu vou salvar essa live, que você possa enviar para outras pessoas. E sempre existe alguém que está precisando, né? Que você pode ser o canal para libertar essa pessoa dessa situação que ela está vivendo. Então seja esse canal, seja a luz, seja o farol que essa pessoa está precisando, e ela vai te honrar. Aí daí você começa a mostrar para ela que você tem sabedoria, que você tem conhecimento, que você tem discernimento, que você tem honra perante o Senhor, e ela começa a ver, mas aquela palavra que você disse para mim fez uma diferença enorme no meu dia. Então, vamos levar esse conhecimento, espalhar essas palavras para o maior número de pessoas, certo? Porque o mundo está precisando, certo? Então, agradeço a sua presença e voltaremos a nos encontrar amanhã, neste mesmo horário, 6h14. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e sejam sempre felizes.